de 10 anos correm silenciosamente, amargurados, sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68, a política do pacifismo praticada por vários senadores romanos, entre eles Públio Lentulus, consegue o afastamento de Domício Nero do poder. Lutas numerosas enchem a cidade de pavor e sangue, mas alguns meses depois é proclamado Vespasiano para o supremo trono de Roma. Públio recebe todos os acontecimentos com a velada alegria dos seus 67 anos de idade. Amigo pessoal do novo imperador, vamos vê-lo, neste momento, em companhia de Vespasiano, na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Senador, mandei chamá-lo aqui a fim de amparar-me com a sua tradicional dedicação ao Império, na solução de um assunto de suma importância. Estou à sua disposição, Imperador. Deixemos por um instante os protocolos, meu caro. Vamos nos entender com a velha intimidade dos outros tempos. Como quiser. Chamado a Roma para o cargo máximo, eu fui obrigado a deixar meu filho na árdua tarefa de pacificar a Judéia amutinada. Porém, o cerco de Jerusalém prolonga-se demasiadamente. E suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que já se encontram nos campos de batalha. Sendo assim, lembrei-me de organizar tal conselho apenas com os amigos mais íntimos, que conhecem Jerusalém e as regiões mais próximas. Eu soube que administrou com grande êxito as reformas na Judéia há 20 anos. Pois então, querido Públio, é meu desejo que aceite, junto com outros companheiros, a responsabilidade de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando do auxílio político de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os idiomas populares, de maneira a vencer os conflitos que se tornam cada vez mais intensos. Enquanto isso, refrescando-se na brisa suave do pomar, vamos observar a velha criada Ana, ao lado de Flávia, cega e enfraquecida, vivendo com profunda tristeza a chegada dos seus 40 anos de provações neste mundo. Responda-me sinceramente, Ana. Será que Plínio ainda me aceitaria como esposa nos dias de hoje? E por que não, senhora? O amor ultrapassa todas as barreiras da distância e do tempo. Nunca é tarde para sonharmos. Lembro-me de que há 10 anos aconselhou-me a ter paciência. Mas para um cego, 10 anos parecem uma eternidade, onde é possível apenas imaginar como seria a realidade das mudanças que ocorrem dia a dia na Terra. Então, imagine que ainda é jovem, bonita, e que o profeta de Nazaré olha por você lá do alto, reservando para sua alma abençoada muitas surpresas felizes e gratificantes. Minha maior felicidade é saber que posso contar com a sua amizade sincera e com o amor sagrado do meu pai, querida Ana. De volta ao gabinete do imperador, Públio Lentulus está indeciso. Pensa na filha doente, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir o seu carinho por algum tempo, acaba assumindo a responsabilidade. Meu nobre imperador, sua palavra suprema é a palavra do Império. O Império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir as determinações e correspondendo à generosidade da sua confiança. Muito bem. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas. E assim acontece. 15 dias depois, encontramos o senador no porto de Ostia,
fazendo as últimas despedidas à filha e à serva amiga. Tenha cuidado, meu pai. Como sabe, a situação em Jerusalém está ainda mais grave. Fique tranquila, querida. Irei apenas para auxiliar politicamente o filho do imperador Vespasiano, a fim de que a paz se instaure de vez na região. Que a luz do Messias ilumine o seu caminho, senador. Mandarei notícias em breve. Ana, confio em você para assumir o comando da casa durante minha ausência, prestando todos os cuidados à saúde de Flávia. Não demore, papai. Não demore. O senador envolve a filha nos braços, chorando comovidamente, e a deixa em companhia da serva Ana, ingressando na suntuosa embarcação que parte mar adentro rumo à Judéia. A bordo, o velho senador contempla a imensidão do horizonte, revivendo nos pensamentos as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Pelos deuses, como era feliz. Jamais poderia imaginar que tão rapidamente minha vida iria se transformar em um infinito martírio. Por quê? Por que fui duvidar da honra de minha mulher, acreditando que o rapto do pequeno Marcos fosse consequência de sua infidelidade? Creio que jamais terei a resposta para esse terrível mistério escrito nas páginas desse doloroso capítulo da minha existência. Mas agora, retornando ao local de tantas desgraças e tragédias, não posso deixar de perguntar a mim mesmo a que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado meu filho. A única resposta que consigo enxergar neste véu escuro de dúvidas é a de que o pobre Marcos foi assassinado por malfeitores vulgares, ladrões ou terroristas. 2 dias depois, em companhia de 3 senadores amigos, Públio chega ao destino, colocando-se à disposição do filho do imperador para as providências mais urgentes. Logo pela manhã, encontramos o senador Lentulus em conversa íntima com o jovem Tito, num gabinete improvisado no centro de Jerusalém. Senador Lentulus, não imagina a honra que sinto ao poder contar com o seu auxílio nesta luta incessante contra os malditos judeus. Ajudarei o senhor no que for preciso, embora não creia que seja necessária tamanha crueldade contra os prisioneiros indefesos. Meus soldados têm instruções para combater o inimigo sem piedade. Afinal, estamos numa guerra de extermínio, onde centenas de romanos também já foram eliminados pelos judeus. Mas pensei que a situação já estivesse controlada em Jerusalém. A cidade está sitiada desde que uma interminável multidão de peregrinos vindos de todos os pontos da província reuniram-se junto ao templo para mais uma cerimônia profana. O número de mortos nas batalhas elevou-se a mais de 1 milhão e já temos sob nosso domínio mais de 100.000 prisioneiros. E o que pretende fazer com tais criaturas? Boa parte será massacrada após a escolha dos homens válidos que ainda podem trabalhar como escravos do Império. Pelos deuses! Então, senador, está preparado para ajudar a supremacia romana a eliminar por inteiro a peste judaica? No pequeno gabinete improvisado no centro de Jerusalém, Públio Lentulus, com o olhar determinado, dirige-se ao jovem filho do imperador Vespasiano. Muito bem, Sr. Tito. Cumpre-me apenas desempenhar a palavra que dei a seu pai, e será com o melhor espírito de coragem que prometo exercer minhas funções aqui na Judéia. Sabia que não iria me decepcionar, senador. Tenho certeza que seus conhecimentos serão utilizados com êxito nas nossas estratégias militares.
Uma semana depois, Públio Lentulus torna-se íntimo conselheiro de Tito, assumindo a responsabilidade de visitar diariamente os postos mais avançados das forças imperiais. Vamos encontrá-lo agora em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso, em mais uma expedição ao interior da província. Pelo que pude notar, caro Pompílio, as orientações do jovem Tito parecem haver alcançado bons resultados nessa região. Até agora ainda não fomos surpreendidos por nenhum grupo de rebeldes. E espero que não sejamos, meu amigo, pois nossos soldados já estão cansados e famintos, além de serem poucos, se comparados à multidão de judeus que devem estar escondidos por aqui. Deste modo, não seria mais prudente retornarmos à base? Ainda temos a luz do sol por algumas horas e não podemos perder tempo. Aproveitemos a claridade do dia para avançarmos nas linhas inimigas. O senador e o amigo, escoltados por um modesto grupo de soldados, prosseguem nas suas atividades de reconhecimento da região. Porém, ao cair da tarde, quando no céu começam a surgir os primeiros pontos brilhantes de tímidas estrelas... Venham, companheiros! Aqui estão os romanos miseráveis! Pelos deuses, é uma armadilha! Soldados, preparem-se para defender a honra do Império! Os centuriões romanos, enfraquecidos e em menor número, acabam sendo violentamente exterminados pela massa de judeus amotinados. Públio Lentulus e Pompílio Crasso resistem bravamente ao ataque, mas acabam sendo encurralados pelos adversários. Amarrem esses dois velhos miseráveis. Devem pertencer à corte do Império e merecem ser eliminados de maneira mais nobre. Vamos levá-los ao chefe da resistência. Conduzidos bruscamente a um casarão velho e abandonado, próximo à Torre Antônia, os dois prisioneiros são jogados sobre o chão frio e imundo de um calabouço, onde estão neste momento, sozinhos e angustiados à espera da sentença final. Por que nos deixam aqui trancados? Por que não nos matam de uma vez, judeus miseráveis? Por favor, controle-se, Públio. Logo as forças do Império chegarão para nos livrar deste pesadelo. Se tiver que morrer, Pompílio, que seja heroicamente, sem pedir clemência a essas criaturas amaldiçoadas. Temo apenas por minha filha, cega e doente, que ficará sem minha companhia e afeto. Mas, por outro lado, terá a dedicação generosa de Ana, bem como todo o amparo material da minha fortuna. Muito bem, romanos assassinos. Prontos para o julgamento? Extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo são introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que está furioso, com os olhos ardendo de revolta. Tortura e morte aos romanos aprisionados. As atrocidades do inimigo devem ser revidadas sem piedade. Senhor, aqui estão os dois prisioneiros de quem lhe falei. Públio observa o velho israelita de traços característicos, mas não consegue identificá-lo. O judeu ancião, no entanto, congela o olhar astuto na figura abatida do senador, reconhecendo-o imediatamente. Ora, ilustríssimos senadores. Eu os conheço de longos anos. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso Públio Lentulus, antigo legado do imperador Tibério e de seus sucessores nesta província flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha penosa velhice, sem que me vingasse de uma ofensa inesquecível. Lembra-se de mim, senador? No terrível ambiente do esconderijo dos judeus, o senador, ao lado do amigo Pompílio Crasso, profundamente abatido,
encara a figura franzina e maquiavélica do velho à sua frente. Não o conheço, judeu. Públio Lentulus. Sou André de Gioras, o pai a quem insultou um dia com o excesso da sua autoridade orgulhosa. Está lembrado agora? Públio consegue, enfim, recordar a figura de André no acervo de suas lembranças mais íntimas e remotas, fazendo apenas um sinal positivo com a cabeça. E por que não se humilha nesse momento diante de minha autoridade? Por acaso ignora que hoje sou eu quem pode decidir o seu destino? Se está aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espere que eu lhe peça compaixão pelo fato de estar cumprindo o seu dever. André não esperava a resposta serena e corajosa do senador. Começa a andar de um lado para outro no amplo gabinete do casarão, como se estivesse a pensar no melhor meio de executar sua vingança. Soldado, vá depressa e diga a Ítalo, de minha parte, que deve estar aqui amanhã às primeiras horas do dia, para cumprir minhas determinações. Pois não, senhor. A queda de Jerusalém está próxima. Mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do povo romano. Essa raça maldita veio enriquecer as custas da cidade sagrada, mas alegro-me em poder realizar a vingança sobre esses dois representantes da crueldade imperial, orgulhosos emissários da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, já terei executado meus desejos implacáveis. Na mesma noite, no Palácio do Aventino, vamos encontrar Flávia, aflita e enfraquecida, deitada no leito confortável do seu grandioso aposento, enquanto a serva Ana aplica compressas de água fria sobre os olhos cegos e doloridos da pobre senhora. Acalme-se, minha filha. Logo seu pai retornará a Jerusalém. Mas por que ele não envia notícias? O que estará acontecendo na Judéia? Alguns servos amigos disseram que a província foi cruelmente dominada pelas forças do Império através de batalhas sangrentas e impiedosas. Mas ainda restam alguns grupos de amotinados resistindo ao cerco romano. Oremos ao profeta de Nazaré para que papai esteja salvo, Ana, pois estou novamente com aquele horrível pressentimento do dia em que minha mãe partiu tragicamente deste mundo. Flávia e a criada permanecem angustiadas, sozinhas, dirigindo meditações profundas a Jesus. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, o senador Lentulus e o amigo Pompílio estão jogados ao chão no calabouço escuro e úmido, ouvindo os ruídos distantes das forças romanas vitoriosas aproximando-se do centro da cidade. Ouça, Públio, estamos salvos. Nossos soldados chegarão aqui em poucos minutos para nos livrar do cárcere. Creio que não, meu amigo. O esconderijo está muito bem vigiado. Além disso, não temos como chamar a atenção dos centuriões. Afinal, ninguém sabe que estamos aqui, a não ser os malditos judeus. Você conhece realmente o líder dos amotinados? Sim, há vários anos, aqui mesmo em Jerusalém, recebi a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Lembro-me de haver mandado prender o seu filho por haver agredido minha esposa com uma pedrada. O judeu veio até mim pedir clemência pelo jovem rapaz, prometendo que iria tomar as devidas providências para punir a atitude do jovem no ambiente doméstico. Sim. Qual foi a sua atitude? De início, fiz valer minha autoridade, recusando as desculpas do pobre pai desesperado. Porém, no dia seguinte, arrependido, ordenei que libertassem o rapaz, certificando-me de que voltasse ao lar paterno. Mas então, por que esse homem demonstra tanto ódio em relação à sua pessoa? Não sei, Pompílio, não sei. Pelos deuses! Eu não me lembro de haver destilado tanto fel naquele coração inconformado. Na manhã seguinte, por toda a parte da cidade invadida,
mulheres e crianças tentam desesperadamente fugir ao ataque dos soldados romanos. Mas, no casarão abandonado, de grossas paredes de pedra, refugia-se ainda um grande número de chefes e combatentes judeus para a última batalha. Públio e Pompílio são conduzidos a uma sala ampla, tendo à frente centenas de guerreiros romanos e alguns líderes políticos da resistência israelita que os contemplam, inquietos e apavorados, diante do avanço vitorioso das tropas romanas. André de Gioras, no entanto, tem um olhar sinistro e corajoso, fitando cinicamente os dois prisioneiros. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre o nosso povo infeliz. O outro, amigos, é Públio Lentulus, orgulhoso representante do imperador Tibério e de seus sucessores na Judéia. Homem impiedoso que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em toda a província, promovendo o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados lá da sua residência na Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados nos aprisionem e exterminem, devemos cumprir nossos deveres. Os dois senadores são amarrados com pesadas barras de ferro aos postes do martírio, sem liberdade para qualquer movimento ou palavra, restringindo suas expressões apenas aos olhares silenciosos e serenos, à espera do sacrifício. Uma enorme legião de centuriões se aproxima rapidamente. Muito bem, Nicandro. Não percamos mais tempo. Porém, a vingança deve obedecer à antiga tradição. Primeiramente deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o nosso vaidoso senador Lentulus possa contemplar todo o nosso prazer em eliminar uma peça vital do seu império maldito. Pompílio encara o companheiro como se estivesse fazendo as últimas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Enquanto isso, André entrega uma espada sinistra ao carrasco judeu, que caminha em direção à primeira vítima. Nicandro, esse trabalho é seu. Tira o coração do amigo de Públio Lentulus, que deverá conservar a cena de hoje para sempre na memória. No salão escuro do esconderijo judeu, os olhos de Pompílio brilham de intensa angústia, trocando um derradeiro e inesquecível olhar com o amigo Públio Lentulus. A cabeça do condenado pende ao primeiro golpe de espada e do seu peito dilacerado é arrancado violentamente o coração pulsante. O senador sobrevivente, porém, já ouve o rumor dos soldados se aproximando, certificando-se de que já lutam corpo a corpo às portas do casarão. Meus amigos, ao romano mais velho foi sentenciada a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este miserável que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro da sua vaidade e orgulho. Mas eu não entendo, senhor. Permitirá que esse criminoso do Império seja libertado? Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre as nossas desgraças. Deixaremos este homem vivo para que nas trevas da sua noite eterna busque ver através dos olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida. Enquanto isso, lá fora, as forças romanas, comandadas pelo jovem filho do imperador, cercam de vez os últimos judeus que resistem à invasão numa batalha sangrenta e desesperada. Responda, criatura miserável! Onde está o senador Lentulus?
Não sei a que se refere, romano maldito. Poderá viver, judeu, se me disser a verdade. O senador criminoso caminha agora pelas trevas da morte. É mentira! É mentira! O jovem Tito, dominado pelo ódio, destrói o crânio do judeu rebelde com um violento golpe de espada. Vamos, soldados, sigam-me. Salvemos a vida preciosa de Públio Lentulus, exterminando de vez os últimos inimigos. Centenas de centuriões acompanham o jovem militar, invadindo rapidamente o casarão dos amotinados. Ao mesmo tempo, no interior do esconderijo... Ítalo, aproxime-se, meu jovem. Compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Da multidão compacta e inquieta, destaca-se um homem, aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos traços finos de Romano. Seus olhares encontram-se e Públio inexplicavelmente descobre naquela alma um laço de estranha afinidade. O carrasco, por sua vez, aparenta visível ternura e piedade, contemplando aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da crueldade. Ande logo, rapaz. Tua arma já está pronta para o suplício. Rapidamente, surge de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo numa grande bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente com a ponta repousada entre brasas vivas. Então, senador, admirado com o porte nobre de Ítalo? Pois lembre-se de que se os patrícios do Império se dão ao luxo de possuir escravos judeus, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, tenho consciência de que é sempre perigoso guardarmos um escravo como esse em Jerusalém, em vista da praga romana que nos persegue por toda parte. Mas felizmente consegui manter o precioso servo num ambiente rural até agora. Depressa, a lâmina já está apagando. André entrega a Ítalo o terrível instrumento, diante dos olhares aflitos dos judeus amotinados, cientes de que serão descobertos em breve pelos centuriões imperiais. Ítalo, este minuto é supremo. Vamos queimar as pupilas do criminoso, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida. O escravo romano está sensibilizado. Tem os olhos banhados de lágrimas, em face do martírio que deverá executar com as próprias mãos. Senhor, não posso. De que tem medo? Será preciso o chicote para que me obedeça? Ítalo apanha a lâmina humildemente, aproximando-se do condenado. Seus olhares se encontram, trocando vibrações de afinidade recíproca. As mãos do carrasco trêmulas e hesitantes aproximam-se dos olhos exaustos do senador como se o fizessem numa atitude de carinho. Depressa! Não tenha compaixão, algoz covarde! O ferro incandescente, com a rapidez de um relâmpago, atinge as pupilas orgulhosas e claras de Públio Lentulus, mergulhando-as nas trevas para sempre. Bem próximo dali, o jovem filho do imperador acaba descobrindo a entrada secreta do esconderijo judeu. Por aqui, soldados. Retirem as pedras. Os soldados, liderados por Tito, chegam enfim ao grande salão da Assembleia Secreta, iniciando uma cena sangrenta de morte e destruição. Uma dor indefinível tortura os olhos do senador, fazendo-o experimentar um sofrimento insuportável. Públio nada mais distingue, além das trevas espessas que lhe cobrem o espírito.
No meio da batalha fulminante, escapando dos centuriões, André de Gioras ainda se aproxima de Públio, sussurrando em seu ouvido. Poderia matá-lo, senador maldito, mas quero que viva, pois vou revelar agora quem é Ítalo, o algoz que entregou teus olhos cruéis à eternidade das trevas. Em meio à terrível cena de destruição e morte no esconderijo judeu, Públio Lentulus aguarda ansiosamente a revelação de André de Gioras sobre a identidade do romano que o cegou. Porém, de repente... Centurião maldito! Um golpe violento de espada brandida por um soldado romano faz o velho israelita cair no chão, desacordado. Clemência! Eu me entrego! Por favor, não me matem! Ao mesmo tempo, Ítalo é atingido impiedosamente por uma punhalada no peito, desabando aos pés do senador Lentulus, abraçando-lhe num gesto supremo de dor e arrependimento. Perdoe-me, senador! Perdoe-me! O algoz romano contempla os olhos cegos de Públio por alguns segundos, mas não consegue resistir ao profundo ferimento, morrendo em seguida sobre o solo coberto de sangue dos jovens judeus. Senador Lentulus, o que estes miseráveis fizeram ao senhor? Tito, como é bom ouvir uma voz amiga após tantas horas de terror. Andem logo, soldados! Desamarrem as mãos e os pés deste pobre homem! Pelos deuses, Tito, peço-lhe que tome todas as providências necessárias quanto ao sepultamento do nosso amigo assassinado. Enquanto alguns legionários retiram o cadáver de Pompílio Crasso, com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sangrenta, o senador, com uma visão encoberta pelas trevas da cegueira, recorda na alma a imagem do romano escravizado por André de Gioras. Ordene também aos soldados que tratem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo, que jaz agora aos meus pés. Senador, antes de tudo, não esqueça que seu estado é muito grave, requerendo os mais urgentes cuidados. Vamos, meu jovem. Eu quero sair logo deste lugar tenebroso. Públio recebe os primeiros socorros, sendo carregado pelos centuriões em direção à saída do casarão. Senhor Públio, sei que não está em condições de ser questionado, mas uma dúvida me tortura a mente. Não foi Ítalo o autor do seu horrível suplício? Está enganado, meu amigo. Este homem cujo cadáver agora não vejo era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela fúria vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Mas como um romano deixou-se aprisionar por um judeu sem jamais haver clamado liberdade? É o que eu pretendo descobrir, Tito. Neste momento sei apenas que ele realmente pertencia à nossa raça. Observe aqueles traços nobres e irá concordar comigo. Por vários dias, Jerusalém fica entregue ao saque e à desordem, promovidos pelos militares imperiais. Todos os chefes da resistência são presos, a fim de comparecerem a Roma para o último sacrifício em homenagem às festas comemorativas da vitória. Entre eles, inclui-se André de Gioras, que, restabelecido das escoriações, representa um dos que deverão ser exterminados na capital do Império. Numa galera confortável e tranquila, viaja agora Públio Lentulus, aprisionado dentro da noite cerrada da sua cegueira, levando nos pensamentos as mais intensas dúvidas.
Preciso reencontrar André de Gioras para arrancar daquele assassino a verdade sobre o escravo romano que apagou minha visão para sempre. Pelos deuses, agora estou cego. Tudo será ainda mais difícil. Mas deve existir algum modo de ouvir o judeu secretamente, sem ferir as tradições da vida pública. No dia seguinte, com o coração repleto de angústia, o senador retorna ao Palácio do Aventino, acompanhado de numerosos companheiros da política imperial, além do jovem filho do imperador. Muito bem, senador Lentulus. Aqui estamos novamente respirando o ar sagrado da cidade mais bela deste mundo. Respirando o ar maravilhoso, ouvindo o cantar singelo dos pássaros. Mas no meu caso, não podendo mais contemplar as belezas arquitetônicas e naturais desta metrópole abençoada pelos deuses. Públio entra no vasto salão do palácio, amparado por servos de confiança. Flávia e Ana o aguardam amarguradamente, pois já têm conhecimento da sua trágica e dolorosa cegueira. Meu pai, mas que desgraça! Filha, não se dê o trabalho de questionar a fundo os problemas do destino. Em todos os acontecimentos da vida temos de louvar os soberanos desejos do céu. E espero que não perca coragem, porque somente assim viverei agora, junto de ti, em consolação afetuosa e recíproca. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lutas do Estado, a fim de viver para sempre apenas para você. Os dois se abraçam comovidamente, unindo-se em beijos tristes e aflitos, vibrações de duas almas presas ao mesmo sofrimento. No grande dia das comemorações da vitória, vamos encontrar o senador Lentulus em conversa íntima com a serva Ana em seu gabinete particular. Ana, resolvi chamá-la aqui sem a presença de minha filha, pois não quero causar mais dúvidas e angústias àquela pobre criatura. O que houve, senhor? Durante o pesadelo que vivi sob o domínio dos judeus em Jerusalém, a última visão que tive foi a de um jovem escravo romano, aflito e indeciso, diante de uma tarefa cruel. Escravo romano? Sim. Mas isso é impossível, senador. Não seria algum centurião aprisionado pelos rebeldes? Não, Ana. Tenho certeza de que aquele rapaz viveu preso à escravidão durante toda a sua existência. Ele transmitia uma tristeza comovente nos olhos, como se buscasse uma resposta por estar ali, completamente indefeso, sob as ordens impiedosas do velho judeu. E que tarefa cruel foi determinada ao escravo? O pobre romano foi o algoz do meu suplício. Meus olhos foram cegos pelas mãos trêmulas desse jovem que jamais fez mal a ninguém. Perdoe-me a curiosidade, senhor, mas como tem tanta certeza disso? O último semblante que contemplei antes de ser atingido pela espada incandescente não foi de um assassino. Por isso eu preciso saber de qualquer modo quem era aquela pobre alma escravizada. Prometo ajudá-lo no que for necessário, senador. Sim, Ana. Precisarei do seu auxílio no sentido de permanecer com minha filha aqui no palácio durante minha ausência. Com licença, senador. A liteira já está preparada. Diga a Flávia que irei participar dos festejos da vitória e que aguarde meu retorno para a ceia desta noite. Pois não. Espero que consiga encontrar a resposta para suas dúvidas, senhor. Sim, e somente alguém a possui, Ana. Alguém que irá morrer em breve. Apesar da cegueira lhe impedir as iniciativas,
Públio Lentulus não perde as esperanças de reencontrar André de Gioras. Ansiosamente esperado pelo povo romano, o senador vitorioso desfila no interior da sua liteira diante da multidão exaltada, que o aplaude saudosamente como um dos grandes heróis do Império. Que os deuses iluminem seu caminho, senador! Os judeus malditos pagarão com a vida por tirar a visão dos teus olhos sagrados! Louvado seja o glorioso senador Públio Lentulus! Preso ao cárcere das trevas da visão, Públio Lentulus acena, comovidamente, em direção às vozes do povo que o aplaude nas ruas da capital. Porém, na intimidade dos pensamentos mais profundos, ele tem apenas um objetivo. Preciso ouvir a palavra do inimigo implacável ainda uma vez, antes que seja tarde demais. No centro da metrópole, 1 milhão de habitantes aguarda as magníficas comemorações do triunfo. Desde as primeiras horas do dia, as legiões vencedoras começam a reunir-se nas proximidades do grande circo. Soldados desarmados, vestindo túnicas de seda, ostentam auréolas de louro diante da multidão infinita. Seguindo o cortejo, vemos agora, após serem exibidos em todas as comemorações festivas, Simão, o desventurado chefe supremo da resistência judaica, acompanhado de 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos vestem trajes pretos, caminhando solenemente para o sacrifício. André e Simão conversam reservadamente, vigiados pelos olhares sinistros dos guardiões. É chegado o momento, Simão. Logo, Vespasiano e o filho assassino irão contemplar nossos cadáveres descendo as águas do Tigre. Como é cruel a tradição romana. Veja a quantidade de ouro puro desperdiçado nessa terrível cerimônia. Pedras preciosas, tecidos nobres, tesouros conquistados às custas do nosso povo. Centenas de estátuas dos deuses profanos, marfim, ouro, prata. Até onde vai a ostentação desses amaldiçoados? Veja, elefantes cobertos de diamantes, dromedários ornamentados. Nem os pobres animais são poupados nessa cena vergonhosa. Mas o pior não é isso, Simão. Olhe, observe bem os olhares tristes dos prisioneiros, exibindo sua miséria para a multidão impiedosa que espera ansiosamente pelo martírio de todos nós. Olha à sua esquerda, André. Os malditos fizeram até pinturas representando nossas cidades vencidas e humilhadas, batalhas sangrentas, campos arrasados, queda de muralhas, incêndios devastadores. Como um povo é capaz de exibir tais imagens como símbolo de glória? São ladrões, meu amigo. Ladrões sem alma, que desfilam agora nossas estátuas sagradas de Abraão e da família real de Davi. Tudo saqueado do nosso templo, sem a menor compaixão. As trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os véus sagrados. Não é possível. Sim, companheiro. Os romanos têm agora em suas mãos sujas a lei dos judeus. Os textos que representam o nosso tesouro mais raro, a tradição. Após a passagem dos prisioneiros, surgem os carros magníficos dos vitoriosos. Ao lado do imperador Vespasiano, desfila Tito num oceano de joias preciosas e sedas vermelhas, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. Acompanhando o jovem filho do imperador, o senador Lentulus, abatido e amargurado, consegue apenas ouvir o estrondo da população em festa, tentando relembrar, através dos olhos da memória, as antigas imagens dos desfiles grandiosos do Império. O senhor está bem, senador?
Parece-me tão entristecido. Estou comovido com as homenagens, nobre amigo. Mas para que fique completamente realizado neste dia tão especial, preciso reencontrar uma pessoa com a máxima urgência. Mas que pessoa é essa, senador? Após os carros imperiais dos vencedores, desfila o exército de centuriões, enquanto todas as ruas e praças, terraços e janelas enchem-se de multidões eufóricas e curiosas. Longas horas são gastas no trajeto do cortejo, que passa pelos recantos mais aristocráticos da metrópole. Em dado momento, no entanto, o imperador Vespasiano, notando a expressão aflita do amigo Públio Lentulus, dirige-se ao filho mais novo, Domiciano, que desfila numa carruagem ao lado. Domiciano, providencie imediatamente a transferência do senador Lentulus para algum lugar mais tranquilo, enquanto aguardamos o grande momento do sacrifício. Sim, meu pai. Colocarei então 2 guardas à disposição do senador. Você não entendeu, meu filho. Eu quero que acompanhe pessoalmente o nosso amigo Públio Lentulus. Antes de chegar à colina próxima ao Tibre, todo o cortejo é interrompido, e os olhos ansiosos da multidão convergem para Simão e seus 3 companheiros. Públio, embora cego, mas ciente das formalidades da grande comemoração, compreende neste momento que é chegado um instante supremo. O jovem Tito, porém, ainda espera uma resposta do senador, que está indeciso quanto a revelar o seu desejo. Que pessoa tão especial o faria plenamente feliz neste dia de glória, caro amigo? Bem, eu não sei se devo importuná-lo com isto. Esqueça, Tito. Agora só nos resta acompanhar o grande final dessa festa inesquecível para o Império. Senador Lentulus, o senhor deve estar cansado. Precisa de repouso. Tenho ordens de meu pai para que o acompanhe a algum lugar, a um ambiente mais confortável. Diga ao nosso pai que Públio Lentulus está muito bem aqui em minha carruagem e não irá abandonar as festividades, ainda mais agora que o maldito chefe dos judeus será torturado. Desculpe-me, Tito, mas realmente eu não me sinto muito bem. Prefiro acompanhar seu irmão. Diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, inicia-se o martírio de Simão, debaixo das vibrações ensurdecedoras do delírio popular. Enquanto isso, André de Joras e os 2 companheiros são conduzidos à prisão Mamertino, onde aguardarão o chefe, após o tormento, para a morte em conjunto. Ansioso, mas disposto a realizar seus desejos, o senador encontra na alma prestativa do príncipe Domiciano a última esperança de ouvir as palavras de André. Caminhando sozinhos, rumo à sombra de uma enorme tenda, vemos os 2 agora em diálogo reservado. Caro Domiciano, sei que este não é o momento oportuno, mas eu ficaria muito grato se me conduzisse à prisão Mamertina. Não entendo, senador. No presídio só se encontram agora os condenados e os guardas imperiais. Exatamente. Preciso, de qualquer modo, dirigir a palavra a um dos prisioneiros em particular e em condições secretas. Não seria arriscado falar a sós com um rebelde, senhor? Ainda mais no seu estado de saúde? Eu tenho certeza de que minha conversa com o velho judeu será absolutamente pacífica. Não há o que temer, meu jovem. Imediatamente, Domiciano conduz o senador Lentulus a uma dependência da prisão sinistra, determinando a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, aguardando o fim do diálogo numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Frente a frente outra vez,
os dois inimigos sentem nos corações um mal-estar inexplicável. Públio Lentulus não pode mais enxergar André de Gioras. Mas se os seus olhos já não expressam nenhuma emoção, sua postura corajosa manifesta os sentimentos que dominam sua alma. Senhor André, contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto, a fim de esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras interrompidas em Jerusalém, no dia em que consumou suas determinações impiedosas a meu respeito. Ao mesmo tempo, no palácio do Aventino, encontramos Flávia em companhia de Ana, no aposento silencioso da enferma. Gostaria tanto de ter acompanhado meu pai nas festividades da vitória. Com certeza o senador Lentulus quis poupá-la dessa cerimônia tumultuada e ao mesmo tempo trágica, minha senhora. Afinal, como sabe, o Império Romano não se contenta em apenas vencer o inimigo, faz questão de humilhar os derrotados até a morte. Como dizia o meu amado Plínio, o prazer dos vitoriosos é acumular os tesouros dos vencidos. Por onde andará o senhor Plínio? Rezo todos os dias ao Messias para que ilumine o seu caminho, trazendo-o de volta aos braços da verdadeira esposa. Esteja onde estiver, tenho certeza de que nossos laços ainda não foram rompidos. Espero reencontrá-lo em breve, seja no mundo terrestre ou nas paisagens abençoadas do reino de Deus. De volta ao aposento secreto da prisão, André de Gioras, profundamente abatido e doente, tem os olhos invadidos por lágrimas dolorosas, comovido pela atitude daquele homem humilhado e infeliz. Não quero agora entrar em detalhes sobre a sua atitude, mas apenas informá-lo neste momento em que está nas mãos da justiça imperial, que tudo fiz para devolver o seu filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as suas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não tenham alcançado o efeito desejado, alimentando um ódio tão violento no seu coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar ordens de qualquer natureza em face das penosas imposições da própria vida. Por isso, apenas solicito o seu esclarecimento sobre a identidade do escravo que tirou minha visão para sempre. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência nesse mundo. É por isso que, talvez, sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o teu sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, sobretudo aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma vencida, diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para reagir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos. Mas um sentimento novo me faz falar aqui, com a sinceridade do coração que, entregue ao julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Pois então diga, pobre homem, revele os segredos que estão ocultos no seu coração arrependido. No ambiente escuro e sinistro da prisão mamertina, Públio Lentulus escuta atentamente as palavras emocionadas do judeu André. Há quase 40 anos, senador, sua austeridade orgulhosa
determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente às galeras de escravos, mesmo com o meu pedido de clemência. Das galeras, contudo, o pobre Saul foi levado a Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de almas ao senador Flamínio Severus. Flamínio Severus? Sim. Seu grande amigo. E também senador do Império. Pelos deuses. Saul, porém, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a enriquecer. Mesmo assim, senador, devo revelar que, embora os textos da lei por mim pregada no templo mandassem desejar ao próximo o que desejamos para nós mesmos, não cruzei os braços diante da sua determinação criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Mas por quê? Por que não me procurou novamente para que pudesse esclarecer minhas atitudes? Porque assim como o senhor, eu também sou orgulhoso. Eu tinha certeza que o destino do meu filho já havia sido traçado por sua justiça cruel. Assim, numa noite tranquila, roubei o pequenino Marcos do seu recanto de Cafarnaum, em cumplicidade com uma das servas, que mais tarde tive de envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e atrapalhar meus objetivos quando o seu desespero paterno instituiu em Jerusalém uma grande recompensa a quem descobrisse o paradeiro da criança. Quem foi esta serva criminosa? Semele. Uma jovem de aparência ingênua, mas que cultivava um coração perverso e ganancioso. Certamente deve lembrar-se da escrava que morreu repentinamente em sua casa. Sim, sim. Agora recordo aquele semblante misterioso. Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei o seu filho, que cresceu humilhado no mais rude trabalho da lavoura. Aniquilei a inteligência do rapaz, favoreci o seu ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até culminar minha vingança em nosso encontro inesperado. Mas agora, como sabe, estou diante da morte. Não sei enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer em breve no tribunal do mais íntegro dos juízes. E se fosse possível, eu desejo do fundo do coração que me dê um pouco de paz através do seu perdão. Enquanto isso, lá fora, Simão continua a ser impiedosamente açoitado pelos algozes romanos, observado pela multidão eufórica. Do alto de um suntuoso camarote, o imperador Vespasiano e seu filho Tito contemplam uma terrível cena com os olhos repletos de satisfação. E então, meu pai? Mando trazer os outros judeus para o sacrifício? Sim, mas gostaria da presença do senador Lentulus na cerimônia. Certifique-se com seu irmão se o nosso amigo está disposto a participar do grande encerramento. E ordene a vinda dos rebeldes e aprisionados. No cárcere, o velho senador Lentulus não consegue entender os próprios pensamentos, ouvindo as revelações angustiosas e amargas de André. Sente vontade de perguntar sobre o filho quando ainda era criança, descobrir suas tendências, suas aspirações da juventude. Deseja mais do que nunca descobrir o que Marcos havia feito durante tantos anos. Mas cada palavra do judeu é uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Senador, perdoa-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante.
tenha piedade dos meus erros. Dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouve a voz suplicante de André, enquanto uma lágrima de dor indescritível cai dos seus olhos tristes e apagados. Ao mesmo tempo, sente a presença confortadora do velho amigo, Flamínio Severus, que invade a intimidade do seu espírito como uma fonte de luz infinita. Perdoar, caro amigo? Mas como? Não foste tu o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Tenho consciência de que diante de ti está o inimigo mais implacável de toda a tua vida. Mas procure compreender, com a sabedoria da alma, as próprias culpas, recordando os excessos da tua severidade vaidosa. Querido irmão, de que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado, se está aqui neste momento, como um cadáver ambulante, no seio das sombras eternas? Agora deve estar sentindo no coração a dor do arrependimento, pois acredita que todas as esperanças de felicidade estão mortas e todos os sonhos aniquilados. Afinal, de que vale toda a fortuna que construiu se as ilusões já estão destruídas? Teu orgulho ainda se recusa a perdoar este pobre condenado. Mas procure recordar as lições de Jesus, a sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O Mestre de Nazaré perdoou a todos os algozes e ensinou aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Lembra-te que por Jesus, sua esposa imaculada morreu nas perversidades do circo impiedoso. E por Jesus retorno eu a este mundo escuro e injusto, para conduzir teu espírito à luz do perdão e da piedade. Os ruídos da multidão denunciam que a hora derradeira de André está próxima. É então que Públio Lentulus, abandonando as tradições de orgulho e vaidade, sente que no íntimo da alma brota uma fonte de água cristalina. Lágrimas descem sobre seu rosto, marcado pelo sofrimento, como se desejasse enxergar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar toda a sua compaixão. Está perdoado. Minutos depois, o imperador Vespasiano, junto aos 2 filhos, assiste do alto do camarote o cadáver de André de Joras, juntamente com os demais líderes judeus, ser arrastado às Gemônias e atirado às águas silenciosas do Tibre. O senador Lentulus, alegando grande cansaço, não participa do restante das cerimônias, retornando ao palácio do Aventino e indo direto para os aposentos particulares. Ali, na escuridão da sua noite eterna, ele abraça a cruz de Simeão, molhando-a com as lágrimas dolorosas da sua desventura. Só agora compreendo no fundo da alma que Lívia viveu para Deus e eu para César. Por isso recebemos recompensas tão diferentes
na estrada do destino. Enquanto o julgamento de Jesus foi suave e leve para minha mulher, tenho agora meu coração orgulhoso preso à terrível sentença do mundo sepultado nas dores incuráveis, sem claridade e sem esperanças. Participam da radiofonização do romance há 2000 anos, os atores: Jesus Cristo, Armando Tiraboschi. Narrador, Araquém Saldanha. Públio Lentulus, Ézio Ramos. Flamínio Severos, João Paulo Ramalho. Lívia Lentulus, Arlete Montenegro. Flávia Lentulus, Denise Simoneto. Calpurnia Severos, Yara Lins. Plínio Severos, Nelson Batista. Agripa Severos, Wendel Bezerra. Salvio Lentulus, César Montes Claros. Fúvia Lentulus, Gilmara Sanches. Pôncio Pilatos, Aldo César. Saúde Gioras, Orlando Vigiane Filho. André de Gioras, Walter Breda. Sulpício Tarquínios, Jorge Barcelos. Cláudia Pilatos, Maria Clara Fernandes. Ana, Líria Marçal. Simeão, Eleu Salvador. Semele, Fernanda Guerra. Aurélia Lentulus, Neuza Azevedo. Araches, Carlos Silveira. E ainda Dirceu Kapuchinski, Paulo Wolff, Gonzaga Pedrosa, Nível Diegues, Iguatemi Costa Pinto, Sérgio Carvalho, Paulo Almeida, Hermano Tiago, Gilda Vandenbrande, César Leitão, Luiz Antônio, Alberto Amorim e Celso Batista. Adaptação para o rádio, Paulo César Jordão Figueiredo. Técnico de gravação, Edson Caetano. Sonoplastia, Dirceu Kapuchinski e Eduardo Profeta. Técnicos de montagem, Luciano e Eduardo Profeta. Direção de estúdio, Ézio Ramos. Direção geral, Paulo Figueiredo. Os direitos autorais sobre a obra literária há 2000 anos, Romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Uma iniciativa de José de Paiva Neto, diretor-presidente da LBV Mundial. Uma realização, Legião da Boa Vontade.